Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Deus, o Eterno, Ele tem nos dado a oportunidade de nós estarmos aqui falando do seu grande amor, falando do seu grande poder. E nós temos a alegria de ter um Deus tão bom que tem nos proporcionado dias maravilhosos. Nós precisamos entender o quanto o nosso Deus é bom, o quanto Ele tem aí feito das suas maravilhas para que nós pudéssemos estar a cada dia aí buscando, né, de tudo que Ele tem assim nos presenteado. Como assim, pastor Carlos? Muitas vezes nós não nos damos conta que somente o respirar, um puxar de ar assim, é maravilhoso. A agonia daquele que muitas vezes é uma agonia, mas quando o Senhor Ele vem e nos dá esse ar que nós puxamos lentamente, quando abrimos os nossos olhos, enxergamos e vemos a natureza que Deus fez tão bela, olhamos a claridade do dia, olhamos o sol, as plantas, é muito bom. Eu não sei se você já acordou de manhã, eu lembro quando a gente era criança, acordava cheio de remela no olho, aí tentava abrir o olho ficava pregado assim, a gente tentava abrir o olho assim, é uma coisa assim medonha, né? Mas Deus, Ele tem aí nos proporcionado dias assim magníficos, né? Onde nós podemos aí estar cada momento falando com o nosso Pai. Paizinho, muito obrigado pelo respirar. Muito obrigado, Paizinho, por enxergar, sentir o cheiro, né, do perfume, da rosa de Saron. Poder tomar aquele café da manhã, sentir o paladar daquele café. Muito bom, meu amado irmão, muito bom, minha amada irmã. Está colhendo os frutos que Deus aí tem nos proporcionado, que Deus tem nos dado, então não tem preço, não tem preço. Então nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Então vamos colocar a nossa vida no altar e falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Isso é muito bom. Valdenice, seja bem-vinda no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus também seja bem-vindo, que Deus esteja aí te abençoando. Seja bem-vinda também nesta manhã a nossa amada irmã Noemi Souza, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja aí derramando a sua graça, do seu poder sobre ti, sobre toda a sua família, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo de bênção, um tempo que nós possamos aí colher os frutos na seara do Altíssimo. Amém? Então que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, esteja aí trazendo do seu poder, da sua unção sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que nós venhamos gozar, aleluia, das beneficências de Deus. Que nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falar: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Amém? Vamos orar? Vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus? Vamos falar com o nosso papai. Papai do céu, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, ó Pai, pelos teus cuidados. Até aqui, ó Papai do céu, o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E a tua boa mão, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, colocado, Senhor Deus, aleluia, cada um de nós, ó Pai, onde lhe aprouve. E nós temos agradecido ao Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por mais esse dia, Senhor Deus, maravilhoso, Senhor Deus, por estarmos aqui diante da Tua presença, pois a Tua palavra diz que foi o Senhor
aleluia, quem nos escolheu, ó Pai, e não nós que escolhemos ao Senhor. Então o Senhor, ó Pai, segundo a tua palavra, nos tirou, aleluia, do reino das trevas, ó Pai, e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, segundo esta palavra, Senhor Deus, em, aleluia, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas nós temos, ó Pai, a alegria, Senhor Deus, da salvação. Nós temos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, alegria, Senhor Deus, de estar servindo ao Senhor, ó Pai, nós temos alegria, Senhor Deus, de estar aos teus pés. Então nos fornece, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a dádiva, Pai, de estarmos, ó Pai, sempre, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, aleluia, com os nossos corações gratos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, como teu servo Davi, Senhor Deus, que diz, Senhor Deus, que, aleluia, Senhor Deus, um dia, Senhor Deus, apenas, Senhor Deus, nos teus santos atos, ó Pai, vale mais que 1000. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, esse é o dia, Senhor Deus, que nos fez o Senhor. Então, Senhor Deus, pega, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, nos conduza, Senhor Deus, a pastos, ó Pai, verdejantes, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, caminhar, ó Pai, aleluia, sem desviar, Senhor Deus, dos teus caminhos. Que nós venhamos, ó Pai, aleluia, estar andando, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, voltando, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas os teus cuidados, ó Pai, seja, Senhor Deus, comigo, ó Pai, com os teus filhos, ó Pai. Seja o nosso escudo, fortaleza, o socorro bem presente, Senhor Deus, na hora, Senhor Deus, da dificuldade, ó Pai. Venha blindar, Senhor Deus, a nossa casa, Senhor Deus, os nossos filhos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que nada de mal venha nos acontecer, Senhor Deus, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, mais que vencedores. Então, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é mais um dia que nos fez o Senhor, ó Pai, que a Tua vontade, ela venha prevalecer na nossa vida. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, Senhor Deus, para todos, Pai, que se encontram enfermos, ó Pai, clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o Teu sobrenatural, Senhor Deus, com a Tua cura, Senhor Deus, com o Teu milagre. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Pai, pelas Tuas pisaduras, ó Pai. Nós fomos sarados, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós confiamos nessa Tua palavra, Senhor Deus, porque ali na cruz do Calvário, ó Pai, o Senhor verteu o Teu sangue, Senhor Deus, puro e carmesim, Senhor Deus, naquela cruz, Senhor Deus, para pagar, Senhor Deus, um alto preço, Senhor Deus, pela minha vida, pela vida, Senhor Deus, de cada um dos meus amados irmãos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, a remissão dos nossos pecados, ó Pai, foi por um alto preço, ó Pai. A cédula, ó Pai, que pagou, Senhor Deus, aleluia, pela minha liberdade, foi o Teu sangue ali, Senhor Deus, vertido naquela cruz. O Senhor tomou o meu lugar, tomou o lugar, Senhor Deus, do meu amado irmão, Senhor Deus. Nós é que deveríamos ser mortos, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, morreu, aleluia, e tomou, Senhor Deus, o nosso lugar ali naquela cruz. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro ainda, Senhor Deus, quando éramos pecadores. Então, Senhor, Deus de Israel, é momento, ó Pai, aleluia, de nós estarmos, ó Pai, a cada instante, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos envolvendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, mais e mais contigo. Então, Senhor Deus, pegue, Senhor Deus, nas nossas mãos, aleluia, nos conduza, Senhor Deus, a uma vida de santidade, uma vida, Senhor Deus, aleluia, em espírito e em verdade, juntamente, Senhor Deus, aleluia, com o Senhor, ó Pai, para que, aleluia, onde colocarmos a nossa, aleluia, Senhor Deus, a planta dos nossos pés, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o Senhor, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, estar resplandecendo, Senhor Deus, aleluia, fazendo com que nós sejamos, ó Pai, tochas vivas, ó Pai, assim como a Tua palavra diz, Senhor Deus, sal da terra e luz do mundo. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento também eu coloco, Senhor Deus, aqueles que estão em dificuldades financeiras, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja abrindo portas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Pai, aleluia, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, a nossa vida, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir, Senhor Deus, as janelas do céu, Senhor Deus, derramar bênçãos sem medidas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor nos chama, Senhor Deus, para comer o melhor dessa terra. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor buscou, Senhor Deus, em Lodebar, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, o Teu servo, ó Pai, Mefibosete, ó Pai, que
andava, Senhor Deus, em situações, ó Pai, de miséria. Aleluia, Senhor Deus, o Senhor disse, Senhor Deus, que comeria todos os dias, Senhor Deus, na tua mesa. Também, Senhor Deus de Israel, quando o Senhor tirou o teu povo ali, Senhor Deus, do Egito, Senhor Deus, o maná, Senhor Deus, caía todos os dias do céu, Senhor Deus, alimentando o teu povo. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda, Senhor Deus, no tempo, Senhor Deus, que nós estamos vivendo hoje, o tempo da graça. Nós temos, Senhor Deus, a primazia, Senhor Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, sido, Senhor Deus, o nosso Rei, aleluia, o nosso Redentor, o nosso Senhor, que tem, Senhor Deus, velado, Senhor Deus, para que a palavra também venha se cumprir nas nossas vidas nos dias atuais. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aquele trabalhador informal, aquele trabalhador, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que mesmo aposentado, Senhor Deus, tem trabalhado, Senhor Deus, para completar a renda familiar. O Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, abrir portas, Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, encher a despensa, Senhor Deus, a geladeira, Senhor Deus, colocar comida sobre a mesa, Senhor Deus, o leite, Senhor Deus, da criança, Senhor Deus, aleluia, o pão do faminto, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, a quantia, Senhor Deus, necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, que toda dificuldade, Senhor Deus, que toda obra contrária, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, nas nossas vidas, Senhor Deus de Israel, que tudo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, como, aleluia, Senhor Deus, contrário, Senhor Deus, aleluia, a nossa vitória aqui, aleluia, Senhor Deus, essas coisas, Senhor Deus, como barreiras, ó Pai, venha a cair por terra, que o Senhor venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, aleluia, está vencendo, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, ao Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que no teu nome, ó Pai, nós venhamos, ó Pai, aleluia, ser mais que vencedores. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, esteja trabalhando, assim nós te pedimos, ó Pai, na vida matrimonial, ó Pai, de cada um, Senhor Deus, aleluia, que tem, Senhor Deus, se colocado diante do Senhor, trabalha, Senhor Deus, nas famílias, ó Pai, cuida, Senhor Deus, que haja harmonia, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, unidade, que teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Senhor Deus, segura, Senhor Deus, nas mãos, ó Pai, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Trabalha, Senhor Deus, em todas as áreas, assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente. Como intercessores, ó Pai, nós oramos. Como intercessores, ó Pai, aleluia, nós sentimos, ó Pai, sensíveis à voz do teu Santo Espírito, ó Pai, e a tua palavra diz, Senhor Deus, que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Assim, Pai amado, Pai querido, nós ligamos, ó Pai, a nossa vitória, para que possamos exaltar, glorificar e magnificar o teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, Senhor, aleluia, é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus, o Senhor, aleluia, tem vindo, né, com seu poder, com a assunção, e nós só temos a agradecer ao Senhor. Então diz, ou seja, bem-vindo aí também, Fabiana, América, e também a instituição Bem Gestar, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, é um tempo bom, é um tempo maravilhoso, a qual nós estamos aqui na presença desse Deus, e nós temos aí hoje o trabalho de estar buscando ao Senhor aqui, o Deus de Israel, no livro de Apocalipse, que nós estamos estudando. Nós estamos aí chegando no capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse, eu quero estar lendo e compartilhando com os meus amados irmãos nessa manhã, para que o Senhor ele esteja aí fazendo uma obra, aleluia, maravilhosa na minha vida e na tua vida, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Mas antes eu quero estar aqui falando com os meus amados irmãos a respeito desse trabalho, né? Esse trabalho que eu tenho feito, pastor Carlos Salles, todos os dias, né? Nós temos trabalhado aí, e é uma programação que tem o nome de Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor aí tem derramado da sua graça, tem derramado, aleluia, da assunção,
E nós só temos a agradecer ao Senhor por todas as dádivas, por tudo que Ele tem feito, aleluia, e por tudo que Ele há de fazer, amém? Então, conforme eu já disse, nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Rio de Janeiro. A Igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Eu sou o pastor Carlos, idealizador e responsável também por esse trabalho. Então, hoje nós estaremos trabalhando num texto de Apocalipse, capítulo 19, quando fala a respeito da vinda do Cordeiro. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As bodas, aleluia, daquele que vive e reina para todo sempre. As bodas do Cordeiro. Hoje é dia 29/3/2023. Amém? Cultos aqui presenciais na Travessa Souza Andrade, 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que sejam bem-vindos aí também o nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando aí, abençoando a sua família, abençoando todos os seus, que o Espírito Santo do Senhor esteja aí fazendo uma obra na vida de cada um de nós, que possamos crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, capítulo 19, aleluia, de Apocalipse, a queda de Babilônia, a alegria do triunfo nos céus. Diz a palavra do Senhor: e depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus santos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: amém e amém. Glórias ao nome santo daquele que vive, aleluia, reina para todo sempre. No versículo 5 diz: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao Senhor nosso Deus, vós todos os servos e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijamo-nos e alegramo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são, aleluia, as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apresentou, e foi-lhe dado que se o, aleluia, visitasse ou vestisse, de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados as bodas, aleluia, é a ceia do Cordeiro. Amém? Glórias a Deus, a ceia e as bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, aleluia, não faças tal coisa. Sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Oh Deus de Israel, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Também aqui, e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre aleluia, ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os olhos eram como chama de fogo,
e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e as carnes dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Assim diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Amém? O Senhor é maravilhoso. Então, aqui no capítulo 19, eu quero dissertar a respeito do texto para com os amados irmãos. No capítulo 19, 1, ele está dizendo: depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que, aleluia, dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor, o nosso Deus. No capítulo 19, trata do fim da tribulação e da gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo à terra para julgar as nações, obter os ímpios, ou melhor dizendo, abater os ímpios e reinar sobre o seu povo. Assim diz o versículo 1. E continuando, quando diz aleluia, esta é a primeira das 4 ocasiões em que a palavra aleluia ocorre no Novo Testamento. Ela deriva-se de 2 palavras hebraicas que significa louvor, uma forma abreviada do nome Javé, ou Senhor, significado, aleluia, o Senhor, significado então, louvai ao Senhor. Aqui, os salvos no céu louvam o Senhor, porque Deus julgou o mundo e vingou aqueles que o mundo fez sofrer. E porque Jesus, aleluia, Jesus Cristo está voltando à terra para reinar. Esse é um hino, aleluia, do céu. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Irene Carvalho, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Espero que tudo vá bem com a senhora e com sua família, com seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, no versículo 7, aqui a respeito da esposa, né? Regozijamo-nos, alegramo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Na cronologia do capítulo 19, vemos a noiva, a igreja, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2,
já no céu, antes da vinda, aleluia, de Cristo à terra. Os intérpretes veem aí uma indicação de que a igreja já foi arrebatada antes da vinda de Cristo, conforme vemos em, aleluia, 19, 11, 21. O arrebatamento, aleluia, duas razões para isso. A noiva está totalmente preparada no céu para as bodas do Cordeiro. Logo, a igreja já deve ter sido arrebatada, achando-se no céu. A noiva, já no céu, está vestida com as justiças dos santos e seus atos de retidão, para os atos de retidão dos santos serem completos. Eles precisam estar no céu e libertos de toda a impureza. No versículo 10, aleluia, do capítulo 19 de Apocalipse, eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando nós olhamos no verso 10, o testemunho do espírito da profecia, em última análise, todas as profecias bíblicas se relacionam com Jesus e com a sua obra redentora e exultam-no. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia também a todos os meus amados irmãos do Kauai, aleluia. O Robson está pedindo aqui oração, né? Aleluia, bom dia, por favor, ore pelo meu amigo Diego Robson Silva, amém. Nós estaremos orando pelo Diego Robson da Silva, amém? Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente. Maria Eduarda Dias, seja bem-vinda no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Moara também seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Dando continuidade aqui, no versículo 11, ele diz assim, viu o céu aberto e eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Assim diz a palavra do nosso Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Esse versículo narra o começo da segunda vinda de Cristo à terra, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem do céu como Messias vencedor para estabelecer, aleluia, a verdade e a justiça, julgar as nações e aniquilar o mal. Esse é o evento que os fiéis de todas as gerações aguardam. No versículo 14, segue-no, aleluia, ou melhor dizendo, seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esses exércitos celestiais que voltam com Cristo inclui todos os santos que já, aleluia, estão no céu. Suas vestes brancas confirmam, aleluia, esse fato. No versículo 15, da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Aqui, meu amado irmão, quando, aleluia, Cristo voltar à terra, castigará as nações ímpias e, aleluia, ímpias e rebeladas contra ele. Reger com vara de ferro significa destruí-las, pisar o lagar, indica quão terrível é o seu julgamento. Tremendo, aleluia, tudo isso. Quando nós chegamos no versículo 15, aleluia, glórias a Deus, ele continua falando aqui a respeito do furor da ira do Todo-Poderoso. Esta é uma série de advertências da aversão de Deus pelo pecado. A ideia humanista humanista de que Cristo faz vista grossa
ao pecado e à moralidade por causa do seu amor, não tem lugar na tribulação que, aleluia, ele faz de si mesmo neste livro. Amém? Perdão. No versículo 17 diz assim: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande, aleluia, do grande Deus. Glória àquele que vive e reina. Então, essas sinistras, aleluia, ceia, tem a ver com a batalha do Armagedon. Nessa ocasião, a destruição dos inimigos de Deus na terra será tão grande que será preciso um excessivo número de aves para limpar o campo de batalha, chamada a ceia da, aleluia, a ceia do grande Deus, porque Deus ordenará para as aves de rapina. Trata-se da cena de julgamento, terrível crueldade, impiedade deste mundo. Outras profecias que com toda a probabilidade referem-se a esse evento vindouro são aí no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 14 ao 20. Também no versículo 19, a palavra do Senhor diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o seu cavalo e o seu exército. Para fazerem guerra, Deus permitirá que agentes demoníacos reúna as tropas das nações na região do Armagedon como parte dos preparativos para esta cena. Esse conflito durará pouco, o anticristo será destruído e também todos os ímpios. O julgamento divino não somente abrange os exércitos ali reunidos, mas também o mundo inteiro. Quando nós chegamos no versículo 20 da palavra do Senhor, ele diz assim: a besta foi presa com ela, o falso profeta que diante, aleluia, dela fizera os sinais, como que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, o falso profeta fizera os sinais. João volta a observar o falso profeta e a sua religião, mediante uma só característica destacada, enganava a muitos, operando sinais e maravilhas e milagres. A conclusão é óbvia. Nos últimos dias, aqueles que forem, aleluia, fiéis a Cristo e aos seus mandamentos, não devem, aleluia, avaliar, aleluia, a verdade. Tão somente por haver sucesso ou milagre. O próprio Senhor, aleluia, adverte solenemente, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganariam até os escolhidos, conforme está em Mateus capítulo 24. Aqui também, meu amado irmão, terminando já aqui o capítulo 19, no versículo 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz: Deus, aleluia, destrói os ímpios e toda a terra. Logo, nenhuma pessoa não salva entrará no reino milenial, aleluia, de Deus. Durante a tribulação, o evangelho foi devidamente anunciado dos céus, e os anjos a todos que habitam na terra. Aqueles que rejeitam a verdade receberão, aleluia, e operarão do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram, aleluia, na verdade. Note que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Eles serão separados dos justos depois, aleluia, que Cristo, aleluia, voltar em glória, e serão destinados para o castigo eterno. Assim está dizendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então o Senhor é aquele quem tem guardado a minha vida, o Senhor é aquele quem tem guardado a tua vida,
e nós precisamos da sequência. Essa sequência nada mais é, meu amado irmão, minha amada irmã, de nós estarmos reverenciando ao nosso Deus e falando: Senhor, olha, eu quero ser instruído pelo Teu Espírito Santo, que, aleluia, Ele verdadeiramente convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é mais um dia, Senhor, que eu quero estar vencendo. Eu nasci para vencer do Teu lado, e eu quero estar do Teu lado na batalha do Armagedon. Eu quero estar buscando a Tua face. Eu quero estar me doando ao Senhor. Eu não quero, aleluia, de maneira nenhuma ficar para trás, mas eu quero, aleluia, vencer com o Senhor. Me ajuda a estar ultrapassando os obstáculos que são propostos a cada um de nós. Então, venha, Senhor, fazer um milagre na minha vida. Eu necessito, aleluia, do Teu poder, eu necessito da Tua unção, eu necessito das Tuas mãos poderosas. E o Senhor, Ele entrará com providências necessárias sobre a tua vida, sobre a vida de todos os seus. Amém? Então, Apocalipse capítulo 19, agora quero entrar nesse estudo propriamente dito aqui. São chegadas as bodas do Cordeiro, no capítulo 19. Aí nós estamos, aleluia, lendo, nós estamos aí estudando. Então, antes de começar a série de julgamentos do Apocalipse, já afirma a posição exaltada do Senhor Jesus, aleluia, a qual Jesus recebe a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, aleluia, senta no trono, vive eternamente e recebe, aleluia, das suas criaturas a glória, a honra e o poder. O Pai e o Filho recebem o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? As cenas de julgamento demonstram a soberania de Deus. No intervalo entre o sexto e o sétimo selo, Deus está aleluia, no trono e recebe o louvor daqueles que proclamam que Ele possui o poder e a força pelos séculos dos séculos. A sétima trombeta declara o reino universal, aleluia, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina pelos séculos dos séculos, dizendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, assumiu, aleluia, seu grande poder e passou a reinar, conforme está no capítulo 11, versículo 15, versículo 17. Os conflitos do capítulo 12 mostram o fracasso do dragão, porque agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A cena no Monte Sião, antes das vozes do capítulo 14, mostra o Cordeiro em pé sobre o monte do Senhor. No capítulo 14, verso 1. O intervalo antes do derramamento das 7 taças, os vencedores adoram o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Rei das Nações. A vitória sobre a grande meretriz foi garantida, pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, conforme está descrito como referência no capítulo 17, versículo 14. Amém? Então Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Conforme nós temos visto no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18, Jesus diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Que Deus esteja aí nos abençoando, fazendo de nós verdadeiros vencedores, aqueles que venham ouvir a sua voz. Amém? Glórias a Deus. Então, continuando aqui, mas houve momentos em que estas verdades sobre a primazia de Deus se tornaram mais obscuras quando a besta venceu as 2 testemunhas. No capítulo 11, no versículo 7, quando o dragão se mostrou forte diante da mulher. No capítulo 12, versículo 3 e 4, quando a besta do mar se exaltou e desafiou e venceu os servos de Deus com as suas palavras arrogantes e blasfemadoras, no capítulo 3, versículo 4 a 7. Quando a besta da terra fez, aleluia, morrer aqueles que recusavam adorar a besta, no capítulo 3, versículo 15. E quando a grande meretriz se embriagou com o sangue dos santos,
É difícil manter uma confiança total no Senhor quando parece que o mal vence o bem. Os últimos 5 capítulos do Apocalipse servem para apagar qualquer dúvida que tenha sobrado. Deus é o soberano que reina eternamente. Os fiéis que confiam, aleluia, no sangue do Cordeiro vencem para, aleluia, participar do reino eterno. A vitória total e final é dos santos. As bodas do Cordeiro representam a celebração desta grande vitória. No capítulo 19, versículo 1, Deus, aleluia, depois dessas coisas, assim diz: ouvi no céu uma grande voz que parecia de uma numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder, aleluia, são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Do nosso Deus. Então depois, amados irmãos, desses 3 vezes nesse livro encontramos numerosas, aleluia, ou grandes multidões, sempre no céu e sempre adorando ao Senhor, aleluia, o nosso Deus. Depois dessas coisas ouvi o céu, aleluia, no céu, assim diz a palavra do Senhor, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. 3 vezes neste livro encontramos a numerosa ou grande multidão, sempre no céu e sempre adorando ao Senhor. Aqui tem como referência no capítulo 7, versículo 9, aleluia, ao 10. E também no capítulo 19, verso 1, no capítulo 19, verso 6. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. A palavra aleluia, embora comum em expressão de louvor em nossos dias, aparece em apenas 2 livros da Bíblia, os Salmos e o Apocalipse. Vem do hebraico que significa louve a Deus. Já há o Ian, ou uma contração do Yahvé, Jeová ou Javé. No Apocalipse, a forma grega da palavra aparece apenas 4 vezes, todas nesse capítulo 19, 1, 3, 4 e 6. Cada vez que pronunciamos essa palavra, falamos o nome de Deus. E por isso devemos, aleluia, por isso deve ser falada com toda reverência e respeito. Não é uma palavra comum ou uma mera interjeição, e sim uma expressão de adoração ao Senhor. As outras palavras usadas aqui são expressões comuns do louvor dado ao Senhor no Apocalipse, como também em outros livros. Salvação, glória, poder. Assim, nós precisamos adorar, aleluia, reverenciar aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Então no versículo 2 do capítulo 19, porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, a mesma mensagem e o mesmo motivo de louvor encontrados na terceira taça. No versículo 16, no capítulo 16, versículo 4 a 7, Deus, aleluia, por ser santo, é absolutamente justo, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das nações dela se vingou o sangue dos seus servos no julgamento da Babilônia. Deus mostrou justo e respondeu à petição das almas debaixo do altar, no 5º selo, que esperavam a vingança contra os seus perseguidores, conforme está aí em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9, versículo 11. Continuando aqui no capítulo 19, versículo 13, a segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, quando eles falam aleluia, a multidão repete a sua palavra de adoração, dando honra ao nosso Deus. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça acompanha várias figuras do castigo divino. Subiu de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 19, versículo 28, Deus, aleluia, respondeu a oração de Davi quando este pediu o livramento das mãos de Saul. Davi descreveu a justiça divina dizendo: das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador, 2 Samuel capítulo 2, versículo 20.
2 Samuel, capítulo 22, versículo 9. Salmo 18, verso 8. Salmo 37, versículo 20. Isaías falou ao expressar nuvens de fumaça para descrever o castigo de Israel. Isaías, capítulo 9, versículo 18. Como consequência do julgamento divino de Edom e das nações, nem de dia nem de noite se apagará, subirá para sempre a fumaça, a sua fumaça. Isaías capítulo 34, versículo 10. Sobe para sempre, ou pelos séculos dos séculos. Não literalmente, mas para mostrar a vitória total do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a Babilônia. Amém? Glórias a Deus. Agora no capítulo 19, versículo 4. A palavra do Senhor diz: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém. Os 24 anciãos, meus amados irmãos, eles prostraram diante de Deus, semelhante às ondas de louvor dos capítulos 4 e 5, mas aqui a adoração começa com a grande multidão e continua com os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Deus, aleluia, permanece no trono. Imperadores vêm e vão, mas o Todo-Poderoso continua governando o seu reino universal e eterno, dizendo amém, aleluia. Que seja assim. Louve a Deus, que venhamos louvar, aleluia, que venhamos engrandecer, que venhamos colocar Deus nas alturas e dizer: o Senhor é quem reina sobre nós. No capítulo 19, versículo 5, a palavra do Senhor diz: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que o temais, os pequenos e os grandes. Saiu uma voz do trono exclamando. Esta voz não é, aleluia, de Deus, pois chama os servos para louvar ao nosso Deus. Quem poderá estar junto ao trono de Deus? Algumas possibilidades. Os 4 seres viventes ficam no meio do trono e à volta do trono. Os vencedores recebem a promessa de sentar com Jesus no seu trono, para reinar com ele. Eles entram na presença de Deus e ele estende sobre eles o seu tabernáculo. São colunas permanentes no santuário, aleluia, de Deus. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temais, os pequenos e os grandes, toda criatura, aleluia, do menor ao maior, deve, aleluia, dar honra ao nosso Senhor e Salvador. Temer significa ter, aleluia, medo ou respeitar, reverenciar. Deus merece temor de todas as suas criaturas, conforme está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Também no versículo 6 do capítulo 19. Então vi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então aí voltamos ao início de uma nova onda de louvor, no ponto de partida, a numerosa multidão, no capítulo 19, versículo 1. Como de muitas águas e como de fortes trovões. Esta descrição identificam em outros versículos a forte voz de Jesus, dos sons que vêm, aleluia, do trono, ou de uma grande, aleluia, numerosa multidão, aleluia, dando louvores, adorando ao Senhor. Aqui a voz coletiva da grande multidão, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O dragão queria reinar, mas não conseguiu. A besta se achava única, mas sua autoridade duraria pouco tempo. A meretriz dominava os reinos, aleluia, os reis deste mundo, mas ela caiu. Aleluia, das 10 vezes que a palavra traduzida por aqui, Todo-Poderoso, aparece no Novo Testamento, 9 estão no Apocalipse, para mostrar o poder, aleluia, daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, o nosso Deus,
Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? No versículo 7, meu amado irmão, minha amada irmã, diz assim: alegremos-nos, exultemo-nos e demos-lhe graças e glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, a noiva do Cordeiro, a igreja. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, anunciam o motivo da celebração, ou melhor dizendo, anunciam o motivo, é isso mesmo, da grande celebração. É uma festa de casamento, o Cordeiro receberá a noiva, a figura do casamento para representar a relação de Deus com o seu povo, é usada no Velho Testamento para falar sobre o povo judeu. Deus tomou Israel, ou Judá, como sua esposa, mas ela foi infiel, cometendo adultério espiritual. Ezequiel capítulo 16, Oséias 2 e 3, aleluia, capítulo 2, capítulo 3, no Novo Testamento, Cristo entregou para a sua noiva o que quer que ela seja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 25, aleluia, ao 27. Assim diz a palavra do Senhor, cuja esposa, a si mesmo, ela já se ataviou, ela se preparou para o casamento, como uma noiva se prepara para apresentar a um noivo. A ideia da noiva nas Escrituras exige esforço, aleluia, da igreja para se apresentar pura e sem mancha. Paulo disse: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. No capítulo 19, versículo 8, a palavra do Senhor, ela fala desta maneira: pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pois lhe foi dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. A meretriz, a grande cidade mundana, estava vestida de linho finíssimo, mas a sua posição como rainha durou pouco tempo. Linho fino é a roupa adequada para um servo na presença de um rei. Gênesis capítulo 41, verso 2. Foi usado nas vestes sacerdotais do Velho, aleluia, Testamento. Êxodo capítulo 28, versículo 5. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Deus vestiu a sua esposa em linho fino. Ezequiel capítulo 16, versículo 10 e versículo 13. Em outros trechos do Apocalipse, linho finíssimo mostra a pureza dos servos de Deus. É vestido pelos anjos que saem do santuário com as suas vestes, aleluia, com os 7 flagelos. Ezequiel capítulo 10, versículo 2 ao versículo 7. A noiva que se apresenta a Cristo é vestida com linho fino. Nós seremos, amados irmãos, estamos sendo ataviados para encontrar com o Senhor, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O significado do linho, como já, aleluia, deduzimos das citações acima, é a pureza dos servos obedientes. Esse versículo não nega a importância da graça divina na sua salvação, como vários outros versículos deste livro enfatizam. Ele frisa a necessidade da fé e obediência, como está aí em Tiago capítulo 1, versículo 25, Tiago 2, capítulo 24. Continuando aqui no versículo 9 do capítulo 19. Então me falou os anjos, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aquele, aleluia, que são chamados à ceia das bodas. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Uma afirmação importante, cuja veracidade é frisada de várias maneiras. O anjo mudou, ou melhor dizendo, o anjo mandou que João escrevesse essas palavras, assim reforçando a ordem geral de, aleluia, do capítulo 1, do versículo 19. Ele enfatizou que as palavras são verdadeiras. Obviamente, tudo que Deus fala é verdade, mas essa palavra destaca mais ainda a importância dessa afirmação.
disse que são palavras de Deus, a fonte de altíssima autoridade. A mensagem é a quarta das 7 bem-aventuranças do livro. Quem são essas pessoas abençoadas? Os vencedores, os obedientes, os santos, os que não amaram a sua própria vida e se ofereceram totalmente ao Senhor. Nesse contexto, a aplicação primária deve ser feita aos vencedores no contexto da perseguição romana. A figura do casamento de Cristo com a igreja, porém, estende-se aos outros fiéis. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 12, Efésios capítulo 5, versículo 27. Os mártires da época são achados, aleluia, a sua vindicação na derrota, aleluia, da meretriz e logo em seguida na queda das bestas e do dragão. E a igreja de todos os lugares, de todas as épocas, realiza a sua vitória em chegar à presença do Senhor ou pela morte dos fiéis. 2 Timóteo capítulo, aleluia, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. Ou pela segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem me chamado, Ele tem te chamado às bodas do Cordeiro. Ele tem me chamado, Ele tem te chamado para que eu, para que você, para que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tomar, aleluia, o primeiro lugar de estar conhecendo ao Senhor mais e mais. Amém? Nós possamos aí buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós possamos colocar, aleluia, o nosso coração nesse Deus que vive e reina para todos sempre. Amém? Então que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, venha estar colocando no meu coração, no teu coração, esse anseio, essa vontade de estar o buscando, de estar desejando estar com Ele, aleluia, na presença, aleluia, de toda a terra. É um testemunho vivo que eu dedico ao meu Deus, que você dedica ao seu Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 10 do capítulo 19 diz: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vem e vê. Não faças isso, sou o teu conservo. Aleluia, teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho, aleluia, de Jesus é o espírito da profecia. Prostrei-me diante, aleluia, aos seus pés para adorá-lo. A primeira das duas vezes que João prepara-se para adorar um anjo. Alguns sugerem que fosse o mesmo episódio relatado duas vezes. Há várias explicações deste ato do apóstolo. Alguns comentaristas dizem que não foi um ato do próprio João, mas que ele se viu nas visões agindo dessa maneira. Assim, o ato dele faz parte da cena e serve como advertência sobre o perigo da idolatria, sem, aleluia, sugerir qualquer erro real contido pelo apóstolo. Outros sugerem que João se, aleluia, confundiu achando que um anjo fosse o próprio Jesus, e assim merecedor de adoração. Uma outra explicação é que João ficou tão maravilhado com a cena das bodas que caiu impulsivamente, aleluia, para dar homenagem a um anjo que lhe mostrou coisas da visão. Outra possibilidade é que João errou e, agindo sem refletir, começou a dar louvor impróprio a um anjo. Em todas essas explicações parece plausível, e eu não tomaria uma posição dramática. Parece-me que a última que João falhou foi repreendido, seja a mais natural e menos complicada, seria inteiramente natural. Nas escrituras revelar as falhas de um bom homem. Noé, Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Pedro e outros heróis bíblicos cometeram erros graves. E os relatos nas escrituras não escondem essas falhas. Não, aleluia, esperaríamos um erro dessa gravidade do apóstolo velho e fiel, mas não é fora de cogitação. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou teu conservo, teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus,
adora a Deus, independente do motivo ou da aplicação, aleluia, dadas às ações de João. A resposta do anjo reforça o fato importante: a adoração pertence exclusivamente a Deus. Mateus capítulo 4, verso 10, Atos capítulo 10, versículo 25 ao versículo 26, também 14, 11 ao 18. O problema fundamental no Apocalipse é a atenção de adorar os falsos deuses, especificamente, aleluia, ou melhor dizendo, especialmente a besta. Historicamente, os romanos aceitaram bem as diversas religiões dos povos sujeitos, pois estes, aleluia, meramente, aleluia, acrescentaram mais alguns deuses aos seus sistemas politeístas. Os judeus e os cristãos, porém, foram perseguidos em algum período da história, porque como adoradores de Deus, só a Deus, aleluia, serve, só a Deus, aleluia, presta adoração. E rejeitam os deuses romanos, como se recusam a louvar os deuses, foram vistos erroneamente como ateístas. Esse ato de João em se prostrar diante do anjo ilustra o perigo de qualquer um cair na idolatria de dar honra indevida à criatura e não ao Criador. Todos, até o próprio apóstolo, precisa de admoestação do final da sua primeira carta: guardai-vos dos ídolos. O anjo se viu como conservo. Ele é uma criatura mais próxima em natureza do homem do que do Criador. O testemunho de Jesus deve ser guardado. O Evangelho não é apenas uma história interessante, é uma mensagem que exige uma reação. O Evangelho deve ser obedecido. Romanos capítulo 10, versículo 16, 2 Tessalonicenses capítulo 1, 8, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Assim, a palavra do Senhor, aleluia, tem nos instruído. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Jesus é a essência, aleluia, dessa profecia. Pois ela olha para o Senhor dos senhores e Rei dos reis. A importância não deve ser dada a um anjo ou a qualquer outro mensageiro. Jesus é o personagem principal da revelação do mistério, aleluia, de Deus. Ele e não os anjos merece adoração. A aceitação de adoração por parte de Jesus é a ordem do Pai, que ele fosse adorado. Hebreus capítulo 1, verso 6. São algumas das provas da divindade dele. As palavras verdadeiras e as profecias que vêm de Deus nos levam a honrar e adorar, aleluia, Jesus. A adoração de qualquer criatura, mesmo de um anjo, seria errado, uma forma de idolatria. Veremos nos próximos versículos o destino da besta, objeto de louvor dos ímpios, e o falso profeta que induz os homens a adorar. Conclusão: uma mulher caiu e a outra foi conduzida à grande celebração do seu casamento com o Cordeiro de Deus. Todo o seu esforço em manter-a pura, aleluia, valeu a pena, porque agora ela recebe a recompensa da bênção da comunhão e a proteção divina. Amém? Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos buscar ao Senhor. É tempo de nós nos esforçarmos, é tempo de nós estarmos falando: Senhor, o Senhor é quem nos amou primeiro, o Senhor é quem pegou nas nossas mãos, o Senhor que tirou cada um de nós do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Foi o Senhor, aleluia, que trouxe na tua palavra, conforme está em Romanos capítulo, aleluia, 8, versículo 36, que todos os dias nós somos entregues à morte como ovelhas reputadas para o matador, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então o Senhor continua nos abençoando, continua nos fortalecendo, oxigena a nossa mente para que nós venhamos ver o Senhor em todas as coisas, em todo o nosso dia, que nós venhamos, ó Pai, te servir, que nós venhamos colocar o nosso coração em Ti, e assim Deus faça, assim Deus, resplandecer da Tua glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus esteja abençoando aí a Márcia Nunes, né? Também a Bárbara, que Deus esteja abençoando também a Karina Nogueira, que Deus esteja abençoando aí a Ana Chaves, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada uma das minhas amadas irmãs nessa manhã,
que o Senhor esteja aí operando, aleluia, maravilhosamente, aleluia, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, e assim nós, aleluia, colocamos a nossa vida no altar. Amém? Nós vamos orar agora pelo Diego Robson, aleluia, Silva. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós colocamos nas tuas mãos Diego, Senhor Deus, aleluia, Robson Silva, Senhor Deus, que tem passado, Senhor Deus, por momentos difíceis. Que a tua mão potente possa estar sobre ele, Senhor, fazendo, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Que o milagre, Senhor Deus, que Diego tanto precisa, Senhor Deus, esteja sendo diante do Senhor. E que ele, Senhor Deus, venha receber do Senhor, ó Pai, a primazia, Senhor Deus, que as tuas mãos potentes, ó Pai, possa, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, sobre ele, Senhor Deus, vida em abundância. Que tudo que ele precisa, Senhor, para estar, Senhor Deus, reestabelecido, Senhor Deus, juntamente a Ti, Senhor Deus, o Senhor venha conceder. Abençoa, guarda, protege e faça, Senhor Deus, com que ele, Senhor Deus, venha verdadeiramente, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, aleluia, abençoado, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, do que ele tem colocado diante do Senhor. Eu não sei o que ele tem, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto, Senhor Deus, ele, aleluia, Senhor Deus, tem se derramado. E assim, ó Deus, até os próprios amigos, ó Pai, têm, Senhor Deus, intercedido por ele. Assim, nessa manhã, Senhor Deus, nós pedimos também, Senhor Deus, por todas as pessoas que têm se reunido conosco aqui, Senhor Deus, nessa manhã. Quantas são, Senhor Deus, aleluia, as aflições dos justos, ó Pai, sim, diz a Tua palavra, mas o Senhor as livra de todas. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, da Tua graça, derrama do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor Deus, diante do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, os nossos familiares. Guarda-nos, protege, Senhor Deus, faça, Senhor Deus de Israel, com que nós venhamos, ó Pai, ir, Senhor Deus, muito mais além. Então, Senhor Deus, esteja olhando, Senhor Deus, para nós com um olhar de misericórdia e faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, para que o mover, Senhor Deus, aleluia, do Senhor esteja, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, com Teu sobrenatural sobre a minha vida, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus esteja abençoando meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus esteja aí operando e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que o Senhor esteja aí honrando a tua fé, que o Senhor esteja te abençoando, cuidando da sua saúde, cuidando dos seus filhos, da sua casa, da alimentação que você precisa, das finanças para as suas responsabilidades. Que o Senhor esteja guardando você, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe os meus amados irmãos. Fica na paz. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Amém? Uma boa quarta-feira para cada um de vocês. Um abração aí do pastor Carlos Salles, em nome de Jesus.